Prego. Grazie mille. Fattibile. Allora, Rogéria, sei entrata adesso. Se vuoi presentarti prima di cominciare, non lo so se mi senti. Allora, eh, ho pensato di parlare in portoghese, non so se va bene così. Ho fatto la presentazione in portoghese, ho pensato di parlare in portoghese perché non sapevo quante persone, il livello di italiano delle persone che sarebbero qua, e per questo ho pensato di parlare in italiano, però, in italiano no, scusatemi, in portoghese. Però ehm, ci metterò un video, un'intervista di Calvino, e lì in quel momento sentiremo Calvino parlando in italiano quando abitava a Parigi. Allora comincio un attimo perché voglio presentare, voglio condividere con voi la mia presentazione. Ah, come faccio qua? Ok, stando a apresentação. Apareceu aqui para mim. Sim, tá aparecendo. Sim, Sim? Ok. Então, tudo bem, gente? Sei português para vocês? Vocês querem que tudo eu bem. faça? Tudo bem? Tudo bem. A minha intenção é que não seja uma palestra, não é essa a minha intenção. Eu quero o meu propósito é apresentar Calvino percorrendo um pouquinho a vida e a obra. Então, eu vou tentar fazer essas conexões a partir das cidades, né? Ou das quatro cidades que, de alguma maneira, marcam a vida do escritor. Eu selecionei Calvino para a gente ter acesso, né? Tanto à escrita do Calvino, claro que os fragmentos que eu selecionei, como eu disse, eu fiz a apresentação em português, então são fragmentos traduzidos, mas também para que a gente possa perceber como caminhos, né, da vida e da obra se encontram ou se interrompem em alguma medida. Então, por isso eu coloquei esse título, né? Ítalo Calvino e os caminhos que se interrompem, escritor e a cidade, ou o escritor e as cidades. É, Primeiro, gente, eu vou me apresentar, né? Eu acho que eu não fiz isso ainda. É, Meu nome é Bruna Fontes Ferraz, já estava lá, né, na divulgação do Comites. Eu fiz o meu mestrado e o doutorado aqui na UFMG, estudei Ítalo Calvino, passei um tempo na Itália, no início do meu doutorado. É, E agora eu sou professora no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. É, Bom, tenho trabalhado com Calvino desde então. Eu gosto de brincar que Calvino, um pouco, enfim, a minha relação com Calvino foi um pouco de arrebatamento, porque eu li o Calvino na graduação, no meu segundo período da Faculdade de Letras, e li a obra dele, Se um Viajante de uma Noite de Inverno, foi minha primeira obra do Calvino, né, o meu primeiro contato com ele, e depois disso eu não consegui mais me separar, né? Eu hoje trabalho com outras temáticas de pesquisa, mas Calvino sempre continua como um fio condutor ou como um eterno retorno, digamos assim. É, a minha intenção, então, com essa fala é apresentar, sobretudo para quem não tem tanto conhecimento do Calvino, mas também para quem já leu Calvino, conhece Calvino, eu acho que vocês vão conseguir, é, talvez, traçar uma ideia um pouco mais completa a partir desse percurso cronológico.
A minha intenção é que a gente possa interromper essa fala, conversar, que vocês também possam, que possiamo chiacchierare, no? E, enfim, então, que em alguns momentos vocês se manifestem. Essa é a minha principal intenção, para que não fique uma coisa maçante, só eu falando o tempo todo. Ok? Algum comentário até aqui? Podemos começar? Aí, uma outra coisa importante é a minha internet está um pouco instável. Então, se em algum momento vocês pararem de me ouvir, enfim, um pouquinho de paciência, eu acho que volta, tá? Mas até agora tá tudo certo, vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Vamos ouvir. Ok. Algum comentário até aqui? Não. Então, pensando, né, nessa temática de apresentar o escritor a partir das cidades que o marcaram, eu selecionei 4 cidades que, de alguma maneira, deram forma ao mundo imaginário de Calvino. São elas Santiago de Las Vegas, Sanremo, Torino e Paris. Santiago de Las Vegas, eu não sei se todas sabem, Mariane, acredito que sim, né? Calvino nasceu em Santiago de Las Vegas, um paesino nos arredores de Havana, em Cuba, em 1923, né? Quando seu pai, que era um agrônomo italiano muito importante, muito renomado, ele estava em Cuba dirigindo uma estação experimental de agricultura. Então, por causa desse compromisso profissional do país, o Calvino nasce em Santiago de Las Vegas, mas permanece ali apenas por 2 anos. Em 1925, a família retorna para a Itália, mais especificamente para Sanremo, que é uma cidade provinciana da Ligúria, italiana. E então eles voltam, né, para Sanremo, e Sanremo é inclusive a cidade onde a família do pai de Calvino, Mário Calvino, tinha toda a sua tradição, né, uma tradição familiar, era uma família bastante já conhecida, né, naquele local. Então, Sanremo vai marcar, sobretudo, a infância e a adolescência de Calvino. Depois, Torino é uma outra cidade que desempenha um papel importantíssimo para o escritor, porque é ali que ele desenvolve o seu segundo ofício como editor. Então, logo depois da libertação, né, de quando a Itália se liberta do domínio nazifascista, o Calvino, ainda morando em Sanremo, mais ou menos com 24 anos de idade, ele fica em dúvida se iria para Milão ou, ou se voltaria a Turim, porque ele tinha se matriculado na faculdade, primeiro ele tinha se matriculado na faculdade de agronomia, em Turim, tal como o pai, né? Porém, com a guerra, ele acaba trancando a faculdade. Eu vou falar sobre isso mais à frente, de maneira mais detalhada, mas só estou fazendo um resuminho aqui de por que essas cidades são importantes no percurso pessoal e profissional do autor. Mas então, logo depois da guerra, ele fica, né, entre Milão e Turim, e acaba indo para Turim muito por causa de um outro escritor, o Cesare Pavese. Então, o Pavese, em alguma medida, influencia essa escolha do Calvino, e por esse motivo ele fica e começa a desempenhar trabalhos para a editora Einaudi, né, uma das principais editoras italianas. E depois, em 1967, Calvino se muda para Paris. Em Paris ele mora mais ou menos 10 anos. Em Paris ele constitui a sua família, né, e a filha em Paris, e que depois só vai voltar para a Itália já no final da vida, que foi, né, uma vida encerrada precocemente. Calvino morreu em 85 por causa de um aneurisma cerebral.
Então, por causa desse percurso, né, biográfico, a meu ver, essas 4 cidades marcam sobremaneira o escritor e um certo sentimento, digamos assim, de instabilidade. O Calvino muitas vezes fala que é, ele sentia esse sentimento de não pertencimento. E uma das lugar poderia se dar, segundo o próprio Calvino, pelo seu nascimento em Cuba. Bom, então, por causa disso, essa minha fala vai ser percorrendo essas quatro cidades. Começo, então, né, voltando a Santiago de Las Vegas, da Itália a Cuba, de Cuba à Itália, e aí eu apresento essa árvore genealógica da família Calvino. Mário Calvino, né, como eu disse, o pai do Calvino era um agrônomo muito importante, inclusive professor universitário também, trabalhava com ciência. Ele e a mulher, a Eva Mameli Calvino, eram 2 cientistas, né? Então, Calvino vai falar que na sua casa a ciência sempre predominou. E assim como o marido, Eva Mameli, era uma botânica, foi a primeira botânica, né, a primeira mulher a dirigir uma cátedra na Itália. E o Calvino, em algumas entrevistas, ele relata, inclusive, como que ele se sentia intimidado, sobretudo pela austeridade estudiosa dessa mãe, né? Então, tanto o pai quanto a mãe, né, tanto Mário quanto Eva, tinham essa posição, né, de cientistas e valorizavam muito o conhecimento científico. Por causa disso, inclusive, que, como eu disse para vocês, quando Calvino se vê, né, na idade de escolher uma profissão, primeiro ele se matricula na Faculdade de Agronomia em Turim. Ele é o filho mais velho desse casal, e aí eu coloquei aqui a foto de baixo, né? O Calvino é o mais velho, nasceu em 23, e o irmão dele, o Floriano, é de 27. Então, o Floriano é o mais novo, caçula. O Floriano segue, inclusive, a carreira da família, né? O Floriano se matricula em agronomia. Calvino se matricula, cursa um pouco, né, a faculdade de agronomia, mas aí vem a guerra. Calvino interrompe os estudos, né, tranca os estudos, vai participar da resistência ao nazifascismo como partidiano, e depois da guerra, né, libertação da Itália do nazifascismo, ele não volta mais para a faculdade de agronomia e se matricula na faculdade de letras de Torino. Por causa, né, talvez dessa pluralidade de locais que marcam a própria vida, né, do autor, o Calvino dizia se sentir um estrangeiro à própria casa. Então, eu tirei essa citação, uma tradução minha, do livro Album Calvino, é um livro organizado pelo Baranelli e pelo Ferrero, que são 2 italianos estudiosos da obra do Calvino, aqueles que também a obra do Calvino, Baranelli, o Ferrero, o Barendi. Quando Calvino fez 80 anos de nascimento, eles organizaram esse livro, Album Calvino, que é uma espécie de biografia, porém é uma biografia escrita a partir de textos do próprio Calvino. Então, eles mencionam de entrevistas, cartas pessoais, né? Esses textos pessoais do Calvino, e a partir desses fragmentos compilados, além de fotos, obviamente, né, eles produzem esse livro, o Álbum Calvino. E nesse livro, então, tem essa fala do Calvino, que eu traduzi,
que ele diz o seguinte: começarei dizendo que nasci no signo da balança. Por isso, no meu temperamento, equilíbrio e desequilíbrio alternam-se em seus excessos. Nasci enquanto os meus pais estavam por retornar à pátria depois de anos passados no Caribe. Por isso, a instabilidade geográfica que me faz continuamente desejar um alhures. Acho essa citação muito paradigmática, porque ela evidencia que a instabilidade geográfica do Calvino exacerba esse sentimento de não pertencimento ou de insatisfação com um determinado local em busca desse alhures. E esse alhures que ele começa buscando em outras cidades reais, digamos assim, né? Eu falei de Sanremo, de Turim, de Roma também, né? No final da vida, nos anos 80, ele volta para a Itália e passa uns anos em Roma. Enfim, esse Aluris, outras cidades, em determinado momento da vida, ele vai encontrar, na verdade, na própria literatura, né? Então, nessas outras cidades invisíveis, inclusive, que é a literatura que vai lhe proporcionar. E aí, um outro destaque, né, que eu dou a partir dessa citação é como que essa instabilidade geográfica parece marcar as próprias escolhas do autor, né? Um italiano natural, é, um italiano natural de Cuba, inclusive, acho que isso também é óbvio, mas as obviedades importantes serem destacadas a pátria, justamente a família estava em Cuba, né, naquele momento. Então, a escolha do nome do Calvino é já uma homenagem à pátria. Então, essa instabilidade geográfica é marcada por esse italiano, né, natural de Cuba, que se casou com uma argentina, a Chichita, né? Kikita, mas como ela é argentina, eu acho que a pronúncia seria Chichita. Chichita é o apelido dela. O nome da esposa é Esther G. Calvino. Então, casada com uma argentina, criou a filha em Paris, né? Eles têm a filha, está morando em Paris, depois de 67. Calvino, inclusive, fala que eles moravam numa pequena Babel, porque ele falava um italiano, falava francês, né? O francês paridino, o francês de escola, della escola comunale. A esposa falava em em espanhol, né? O espanhol de ele fala que ia uma moça limpar a casa que era portuguesa e que falava português. Então eles viviam lá em Paris nessa pequena Babel. E um outro fato curioso que eu coloquei aqui é que ele, depois, Calvino passa um tempo, ele ganha uma bolsa para de estudos e ele passa um tempo nos Estados Unidos, em Nova York. Isso deve ter sido mais ou menos nos anos 50, 60. E ele fala que quando ele chega em Nova York, ele se sente assuado para pensar. Só um minutinho, gente, só para eu autorizar algumas entradas aqui. Ok. É, às vezes eu acabo me esquecendo aqui das entradas. Mas então, voltando, então, que se sente muito à vontade nos Estados Unidos, em Nova York, e ele solta, né, essa expressão sononata na América. É muito curioso porque quando ele fala isso numa entrevista, né, que nasceu na América, e aí ele vai percorrendo essa instabilidade geográfica que marca a sua própria formação, né? E aí ele fala, olha, eu nasci tanto na América que, na verdade, que eu nasci em Cuba, né? Que está na América, não na América do Norte, mas na América. E fala desse desejo, desse prazer que ele encontra nesse período que ele passa
nos Estados Unidos. Então, essa instabilidade geográfica que faz o autor sempre procurar um alhures, né, encontra, se não nas cidades reais, pelo menos naquelas imaginárias ou ficcionais ou invisíveis, para lembrar um outro título de uma importante obra sua da década de 70, que é As Cidades Invisíveis. E aí, sobre a relação com a família, é, sobre a relação com a família, o Calvino ressalta essa sua característica, né, de o único que se destoa, digamos assim, dessa família de cientistas. Então, eu recolhi uma outra citação do Calvino, no qual ele diz, né, ainda falando um pouquinho sobre a condição familiar. Sou filho de cientistas. Meu pai era agrônomo, minha mãe botânica, ambos professores universitários. Entre meus familiares, só os estudos científicos eram prestigiados. Um tio materno era químico, professor universitário, casado com uma química. Aliás, tive 2 tios químicos casados com 2 tias químicas. Meu irmão é geólogo, professor universitário. Eu sou a ovelha negra, o único literato da família. Então, por mais que o Calvino, né, tenha em algum momento da vida pensado em seguir essa tradição científica familiar, quando ele se matricula na faculdade de agronomia, é, a fabular, imaginativa, né, quando ele se reconhece como um literato, como um escritor. Bom, vou fazer uma pausa agora, porque eu gostaria de ouvi-los. Tá dando para acompanhar? Vocês estão vendo a passagem dos slides? Algum comentário aqui? Eu estou conseguindo. Alguno? Mariane, pode falar. Eu disse que sim, eu estou conseguindo acompanhar, está passando tudo ok aqui. Ok, obrigada. Todos já tinham lido alguma coisa do Calvino? Mariane, eu sei que sim. A Rosane também falou que sim, que já tinha lido Calvino. Sì, è lontano. Tempo che fu nella scuola. Però hai fatto la scuola Le in Brasile poesie o più no? correlate con la guerra. Non mi ricordo adesso il titolo. Una poesia in Ah, particolare. Il sentiero dei nidi di ragno? Oppure Il- un Oppure può uomo? No? essere, no? L'entrata in guerra, Vabbè, per ultimo il però corvo, l'ultimo il corvo, forse, di racconti? questo fu un uomo? Ah, non mi ricordo adesso. Ah, può essere il Visconte di Mezzato? Visconde partida ao meio? No, de acordo com o que Il você for falando, provavelmente vai voltar em capitolo, mente. sim. Bom, Depois, então, sigo. Mais algum comentário? O que vocês estão achando até aqui? Sabiam que o Calvino tinha, né, nascido em Cuba? Ei, Sandra, boa noite. Não preocupa Boa não, minha noite, conexão está um pouquinho Ana. instável. Tudo bem? Que bom estar com você e com todos aqui. Cheguei agora da aula. Minha conexão aqui na universidade está um pouquinho fraca, ela bem, mas eu quero ouvir mais sobre o Ítalo Calvino. Apesar de ter chegado tarde, mas eu já estou com ele desde março, né, Bruna? Exatamente, desde março. Obrigada, Sandra, pela presença. É ótimo tê-la aqui conosco. Obrigada também. Ei, Duda, boa noite. Bruna, você comentou que ele Oi. nasceu em Cuba, né? Isso. Calvino É, nasceu em Cuba em 1923, porque o pai, que era um agrônomo, estava em Cuba dirigindo uma estação ambiental de agricultura.
Então, ele nasce em Cuba porque os pais estavam ali a trabalho, e logo depois eles voltam para a Itália, em 1925. Aí eu estava falando Hum, que é uma homenagem à pátria, né, feita pelos pais que não estavam na Itália naquele momento, né, no momento de nascimento do Calvino. uhum. Bom, vou continuando aqui. Sempre que quiserem falar, tá? Podem me interromper. E aí eu Obrigada. vou aproveitar então esse gancho para falar imagina, para falar de Sanremo, porque Sanremo, né, é a cidade da família do pai de Calvino, e quando eles retornam para a Itália, né, quando a família volta para a Itália, eles voltam para Sanremo. Então, Sanremo, que é uma cidade provinciana da Ligúria, é a cidade da infância e da adolescência de e aí, para falar de Sanremo, eu trago como epígrafe, digamos assim, essa citação que abre um conto do Calvino intitulado O Caminho de San Giovanni. Esse é, como em toda a obra do Calvino, e é uma obra muito vasta, né? A referência ao pai nos textos literários, ela é muito pontual. E esse conto, O Caminho de San Giovanni, é um dos poucos no qual o Calvino fala do pai. O Caminho de San Giovanni é, inclusive, uma homenagem. Foi um texto escrito em 62, é, depois da morte do pai, e é uma homenagem prestada. E esse conto inicia com essa citação que eu coloquei aí no slide. Uma explicação geral do mundo e da história deve levar em conta, antes de mais nada, a localização de nossa casa. Então, por aí, né, eu comecei a falar dessa instabilidade geográfica que marca o Calvino. Parece até soar um pouco contraditório, né, em relação a essa citação, porque, por mais que o adulto Calvino, né, desejoso, ele também reconhece a base ou as raízes determinantes, né, para que ele pudesse ir buscar esse alívio. Então, talvez, né, essa busca por outros lugares, seja reais, ou ficcionais, fosse possível por causa dessa certeza da sua própria casa em Sanremo. E aí aqui eu trouxe uma foto muito ativa de Sanremo, porque Sanremo é uma cidade, mas ao mesmo tempo é uma cidade que foi, né, no finalzinho do século XIX, descoberta pelo turismo. Então, era uma cidade que tinha já por mais que fosse provinciana, a gente poderia dizer que ela tinha já um certo ar cosmopolita, talvez, se a expressão talvez seja um pouco exagerada, mas sobretudo pela presença desses estrangeiros, né, que iam para Sanremo ou para a Costa Azul passar férias. Então, uma cidade provinciana, mas uma cidade provinciana na qual havia esse contato, né, com várias pessoas de várias nacionalidades. Então, um certo ar cosmopolita. É uma cidade que tem um cassino, enfim. Então, é uma cidade que integra, em alguma medida, algumas ambivalências, né? Você tem a cidade, a parte histórica da cidade, né? A parte mais eterna, mais, enfim, industrializada. Tudo isso, em alguma medida, marca essa, essa vivência, do Calvino, sobretudo considerando que ele tinha essa raiz familiar muito ligada à agricultura. E aí eu queria passar ainda por um outro trechinho desse conto, um outro trechinho desse mesmo conto, O Caminho de San Giovanni, que eu comecei falando sobre ele, né?
com a epígrafe dessa parte, justamente porque nesse conto Calvino vai delimitar as distintas personalidades, né, entre ele e o próprio pai. Então, nesse conto, O Caminho de San Giovanni, é um conto que a ambivalência de Sanremo também se faz presente no conto, porque fica muito marcada, ou fica muito marcado o interesse do filho e do pai, né? Então, o filho fala que o seu caminho, saindo de casa, era sempre percorrendo a trilha em direção, né, ao sul. Ele estava indo para baixo, porque era esse o trajeto que ele pegava para chegar, digamos que ao centro da cidade, ali onde ele poderia encontrar as pessoas, encontrar os amigos no mar, ir ao cinema. A infância do Calvino é muito marcada pelo cinema, sobretudo o cinema hollywoodiano da década de 30, né? Então, isso vai marcar essa imaginação mesmo, a memória imaginativa do escritor, do futuro escritor, né? Então, ele percorria esse caminho para baixo, em busca da vida na cidade, em busca dessas experiências, né? Experiências mais urbanas. Enquanto o pai seguia o caminho de Sanremo a San Giovanni, onde a família tinha uma espécie de casa de campo, né? Alguma coisa nesse sentido. E essa trilha que o pai seguia para cima é a trilha que o levava para um contato mais acirrado com a natureza. E o filho ia, quando ele era obrigado, né, a seguir esse caminho para cima com o pai, ele ia sempre assim, um pouco mal-humorado, né? Ele não queria ir para o campo e fazer as coisas relacionadas à agricultura com a família. Ele queria estar ali no agito urbano, digamos assim, né? Aqui a gente está falando dos primeiros anos, né, de adolescência, juventude, essa fase talvez um pouco mais crítica. E aí eu selecionei um trechinho desse conto, O Caminho de San Giovanni, que evidencia justamente esse conflito, né? Esse conflito entre os caminhos opostos do filho e do pai. Então, eu vou ler com vocês esse trechinho na tradução da Roberta Barni, uma das tradutoras do Calvino no Brasil. De repente, algo mudara, e o primeiro sinal era este. Até Baragalo, as pessoas que encontrávamos eram, como de costume, as pessoas que encontramos na rua e nem sequer olhamos. Depois de Baragalo, ao se encontrarem, e ainda que não se conhecessem, todos se cumprimentavam com um tarde em voz alta ou com uma expressão genérica de reconhecimento da existência do outro, como vai sindo, ou está carregado hoje também, ou um comentário sobre o tempo, parece que vem chuva. Mensagens de estima e amizade cheias de discrição, pronunciadas como eram, sem que o falante se detivesse, quase consigo próprio, mal erguendo os olhos. Essa sensação de dar por mim em lugares mais recolhidos e familiares também me tomava, mas eu sentia, ao mesmo tempo, o mal-estar de já não poder me considerar o transeunte anônimo da estrada carroçável. Daqui em diante, eu era o filho do professor, sujeito ao julgamento de todos os olhos alheios. Aqui a gente tem, né, um texto da década de 60, como eu disse, ele foi publicado pela primeira vez em 1962. Aqui a gente tem duas coisas muito interessantes, né? Primeiro, um certo anonimato que esse filho reivindicava, né? Que o Calvino reivindicava, e que em alguma medida ele o encontrava na Sanremo mais cosmopolita, na Sanremo na qual ele tinha contato com várias pessoas de várias nacionalidades, enfim. Quando ele tinha que seguir o caminho, o percurso com o pai, né, para San Giovanni, ali as pessoas se conheciam, ou se não se conheciam, havia um pouco essa coisa de cidade interiorana,
piccoli paesini, né? De você dar uma atenção à pessoa. Então, esse anonimato se perdia e o Calvino se tornava o filho do professor, né? Ele até escreve em dialeto. Vou só colocar o meu computador para carregar. Mas se vocês observarem a citação, ele até escreve no dialeto do pai, né? No dialeto da Ligúria. Então, ele deixava de ser esse anônimo que ele era em Sanremo, na cidade, né? Com essa vivência da juventude, e indo para San Giovanni, ele se tornava já reconhecido, né? Ele se tornava o filho do professor. E essa rebeldia, talvez, é uma rebeldia natural, né, da adolescência, ela também é apontada por Calvino em algumas entrevistas e fragmentos de cartas. Quando Calvino fala sobre os pais, ele sempre destaca o comportamento racional da família, né? Então, os pais eram cientistas. Então, aquilo que o Calvino fala sobre os pais em relatos pessoais, como cartas e entrevistas, é sempre mostrando um comportamento muito austero, um comportamento muito rigoroso por parte desses pais. E aí ele evidencia, depois, talvez já maduro, até com um certo arrependimento, que ele aprendeu pouca coisa, né? Nesse conto Caminho de San Giovanni, o autor evidencia isso, que talvez, assim, se ele soubesse, ele teria aproveitado um pouco mais. Mas, obviamente, isso já é a voz da maturidade, né? Falando. O jovem ainda estava muito pautado pela rebeldia, filósofo alemão, Benjamin, a ciência e a vivência, né? A Erfahrung e a Erlebnis. Não sei falar alemão, tá? Existência, tanto seria, né, a tradução para Erfahrung, e me perdoem pela pronúncia, tá? E essa experiência marca, portanto, essa trajetória do pai, que é aquele que vem de uma tradição cujo conhecimento era ainda transmitido de boca em boca. Para o Benjamin, a modernidade, ela pauta justamente o fim, em alguma medida, ou o declínio dessa experiência, porque é como se no mundo moderno houvesse uma recusa em se escutar os conselhos que a voz da tradição tem a dizer. Por isso, no mundo moderno, na modernidade, né, o Benjamin fala em vivências, que seriam experiências, entre aspas, né, já que para ele a experiência está em declínio justamente por causa de um comportamento advindo da própria modernidade, que é um comportamento mais pautado no choque, né? E não naquilo que era transmitido de geração para geração ou em um conceito que era perpetuado. Então, eu trouxe aqui um pouco essa ideia do Walter Benjamin, que está num texto dele, num ensaio intitulado O Narrador, porque, a meu ver, essa ambivalência, né, do pai, entre pai e filho representam de maneira metonímica um próprio comportamento geracional, né, como se aquela geração do pai já estivesse realmente em declínio e um outro tipo de vivência se instaurasse com as novidades da modernidade, como o cinema, sobretudo, e por aí vai. Querem fazer algum comentário até aqui? Bom, vou passar então agora para falar sobre os anos da guerra, né, da guerra partidiana, porque Calvino, deixa eu ter um comentário. Ok. Fiquem à vontade, todo comentário que quiserem fazer, se tiverem alguma pergunta também, tá? Não quero deixa eu ver se somos só mulheres, né? Não quero cansá-las, viu? Então, fiquem à vontade também para manifestarem. Então, de Sanremo eclode a Segunda Guerra Mundial,
Calvino, como eu disse, né? Eu até coloquei uma pequena linha do tempo aqui, em 1941. Então, já nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, ele havia se matriculado na Faculdade de Agronomia de Torino. Em 43, ele se filia à resistência partidiana ao fascismo, e aí, obviamente, interrompe, né, os estudos. E aí ele volta a estudar em 45, mas já trocando o curso, né? E se matricula na Faculdade de Letras. Durante a guerra partidiana, eu até trouxe aqui, né, essa espécie de, não sei, de uma identidade, não sei qual que seria o melhor termo, né, do Calvino partidiano. Ele tinha o apelido de Santiago, né, de Santiago, justamente porque ele nasceu em Santiago, em Santiago, nas províncias nos arredores de Havana, né, em Cuba. Então, por esse motivo, o apelido do Calvino era Santiago. E aí ele combate, tem um texto dele belíssimo sobre essa resistência que se chama Lembrança de uma Batalha. É um texto muito bonito, porque o Calvino tinha uma certa rejeição à escrita em primeira pessoa. Então, a escrita neorrealista, ele apontava uma certa rejeição. Isso depois, da maturidade, né? Aquele sentimento de ser anônimo, ele fala lá no conto Caminho de San Giovanni, vai pautar a maturidade calviniana. Mas nos primeiros anos como escritor, porque de alguma forma, é, foi justamente a experiência tornar-se um escritor. Logo depois da guerra, Calvino começa a se relacionar com uma série de intelectuais da época, né? Entre eles o Giulio Einaudi, que foi o criador da editora Einaudi. E também com Cesare Pavese, com Hélio Vittorini. Então, ele passa a transitar entre um círculo de intelectuais que vão direcioná-lo, né, em uma certa carreira. Nos primeiros anos, ele passa a escrever para periódicos, né, jornais italianos de vertente comunista, como l'Unità, por exemplo. Ele atua como colaborador ao jornal l'Unità durante muitos anos. E ainda em 47, ele passa a fazer alguns trabalhos para a editora Einaudi, como colaborador. Ele vai ter um contrato regular com a editora Einaudi a partir de 1950. Então, essa vertente da escrita acaba se tornando um certo imperativo pela própria experiência que viveu. Então, havia essa necessidade, né, de se falar sobre política, e isso ele fazia como jornalista, né, como colaborador, sobretudo ao periódico l'Unità, mas também muito, talvez, influenciado por uma certa vertente da época, o Calvino escreve seus primeiros textos literários. Em 1947, ele escreve seu primeiro livro, que é o romance intitulado A Trilha dos Ninhos de Aranha, Il Sentiero dei Nidi di Ragno, que foi publicado pela Einaudi, e que é um texto neorrealista, porém o Calvino não o escreve em primeira pessoa, é um texto narrado em terceira pessoa, sob o olhar de uma criança, o menino Pim. Então, a gente já evidencia, né, só por esses apontamentos, que o escritor ele tentou tratar do tema do real, mas em alguma medida desguelha, né? Ele trata desse tema de maneira enviesada. E depois disso, os trabalhos seguintes são ainda dentro da temática do neorrealismo. Daqui a pouco eu vou mostrar os principais estilos literários que o Calvino atuou, e aí isso vai ficar mais claro. Porém, esse livro, A Trilha dos Ninhos de Aranha,
rende uma resenha do Pavese, né, que é esse outro escritor italiano da região do Piemonte. O, o, o Pavese escreve uma resenha à Trilha dos Ninhos de Aranha, e nessa resenha ele chama o Calvino de scoiattolo della penna, que seria algo como esquilo da caneta, porque ele observa que, por mais que a narrativa do Calvino fosse é, realista, havia um elemento ali fabular, meio fantasioso, meio fantástico. Então, de alguma maneira, é, é como se essa afirmação do Pavese parece que ela guia a produção literária do Calvino dos próximos anos, porque na década de 50 o Calvino abandona essa vertente neorrealista e adota uma vertente de escrita mais fantástica. E daqui a pouco eu mostro essa multiplicidade de estilos que o escritor Calvino exercitou, né? O próprio Calvino diz que ele se sentia muito versátil, muito múltiplo, e ele não gostava de se repetir de maneira nenhuma. Então, seus livros eram sempre experimentações, e ele sempre buscava inovar de uma obra para a outra. E aí eu destaco aqui uma outra citação do próprio Calvino, que é justamente o que marca, né, essa mudança de Sanremo para Turim. E ele vai falar que Torino, corresponde a uma espécie de segundo nascimento, que é justamente esse período, né, depois da libertação da Itália, quando ele encontra em Turim um pouso. Tem um outro texto do Calvino que ele fala que a Ligúria não tem tradição literária. Então, que todo literato lígure tem que ser uma avis raras, ou seja, uma ave migratória. Então, todo literato da Ligúria precisa migrar para outros lugares, né? Isso tudo está relacionado àquele sentimento de instabilidade geográfica que eu apontei lá no início da apresentação. E aí ele vai encontrar, né, o pouso por um tempo em Turim. E aí eu leio a citação do Calvino. Já naquele período, depois da libertação, né, que foi em 25 de abril de 45, que para mim corresponde a um segundo nascimento, comecei a fazer pequenos trabalhos para a Casa Einaudi, sobretudo textos publicitários, artigos para distribuir aos jornais de província, para anunciar os livros que saíam, calendários de leitura de livros estrangeiros ou de manuscritos italianos. Então, isso é muito importante, porque trabalhando numa editora, o Calvino passa a se dedicar tanto aos livros dos outros, mas também aos próprios livros. É como se os textos dos outros, os livros dos outros, de alguma maneira lhe permitissem extrair material literário para produzir os seus próprios livros. Por isso, né, tem essa afirmação do Calvino que ele diz: La resistenza mi ha messo al mondo anche come scrittore. Calvino, que não era, portanto, né, filho de uma tradição literária, ele não tinha essa tradição literária nem no âmbito familiar, nem no âmbito da Ligúria. Ele vai encontrar, né, esse ofício de escritor justamente nos anos da guerra. Ele fala que até então ele tinha lido muito pouco, então ele passa a ler mais, sobretudo por causa das pessoas que ele conhece nesse círculo de partigiani. Então, de alguma maneira, né, essa formação do Calvino, ela é consolidada nos anos da guerra, já que ele não teve necessariamente uma formação literária familiar. E aí, quando ele lembra aquilo que o interessava no ano da adolescência, né, da juventude, ele destaca, sobretudo, o cinema hollywoodiano, as histórias em quadrinhos, né, os comics americanos, sobretudo, enfim, era essa leitura, né, e os gibis, era essa leitura que ele exercitava na infância e na adolescência. A formação literária mesmo do Calvino, ela é feita no contexto da guerra, da resistência. Por isso, essa afirmação, né, que foi essa experiência que, de alguma forma, o
o transformou em um escritor. E a sua primeira obra, como eu já disse, foi A Trilha dos Ninhos de Aranha. Mas aí eu chego agora nessa espécie de das vertentes estilísticas do Calvino. Aqui eu discriminei algumas obras, tá? Não todas, mas as principais, talvez, que se enquadram dentro dessas vertentes, lembrando aquilo que eu falara, dessa característica do Calvino de querer sempre se inovar de um projeto de escrita a outro. Então, nos primeiros anos, né, como ele disse, se é la resistenza, né, la resistenza mi ha messo al mondo, anche come scrittore, se foi a experiência na resistência ao fascismo que o fez se transformar em um escritor, suas primeiras obras, em alguma medida, representam essa experiência. Então, A Trilha dos Ninhos de Aranha, que é a obra de 47, a primeira obra publicada, Ultimo viene il Corvo, que é uma coletânea de contos, também com a vertente mais neorrealista. Ele Entrata in Guerra, são 3 contos também que tratam dessa experiência como partidiano na resistência ao fascismo. Porém, La Entrata in Guerra destoa um pouquinho do projeto que o Calvino exercita na década de 50, porque já dá para perceber que na década de 50 o Calvino se envereda para uma literatura de teor mais fantástico, mais fabular. E é nessa década que ele vai escrever 3 livros, que depois ele diz que seriam a trilogia I Nostri Antenati, os nossos antepassados, né? Que é o livro O Visconde Partido ao Meio, de 52, O Barão nas Árvores, de 57, e O Cavaleiro Inexistente, de 59. A partir da década de 60, e aqui é importante destacar que Calvino se muda para Paris justamente em 67. Na década de 60, Calvino vai fazer uma experimentação literária diversa, mesclando a literatura à ciência. E aí vem, inclusive, essa influência familiar, a influência dos pais. E como que ele faz isso, né? Ele lia muitos textos de outros gêneros. Ele lia muitos livros da área de história, de ciência, de filosofia, por também trabalhar como editor. Então, como editor, ele precisava ler outros textos além de textos literários. E aí ele desenvolve esse projeto que inicia, né, com a publicação da obra As Cosmicômicas, em 65, que é um livro que reúne 12 contos que tem essa temática de mesclar argumentos relacionados ao cosmos de maneira cômica. E esse neologismo criado, em italiano é le cosmicomiche, esse neologismo criado pelo Calvino, né, cosmos cômicos, remete também aos comics americanos, né, às histórias em quadrinhos. Então, nesse projeto, o Calvino sempre inicia o conto com um parágrafo científico, um incipit, um parágrafo que ele extrai de algum discurso científico extraído da ciência e que o inspira a escrever um conto ficcional, imaginativo, sempre contando alguma história do passado, né? Que remonta ao passado da própria humanidade ou do próprio cosmos, né? Do próprio universo. Esse projeto que começa em 65 com as Cosmicômicas, o Calvino dá prosseguimento até o final da vida. Né? Então, logo depois, em 67, ele publica um outro livro, T com Zero, que tem a mesma perspectiva de mesclar literatura e ciência. E depois, já no final da vida, em 84, ele publica um outro livro, Cosmicômicas Velhas e Novas, no qual ele reúne contos, né, antigos que ele já tinha escrito, mas contos novos que ele continuava a escrever. Então, é um projeto que ele começa na década de 60, mas que perdura até o final da vida. E na década de 70, já em Paris, a vertente estilística seria da arte combinatória, que é justamente quando Calvino encontra o Oulipo. O Oulipo é o nome de um movimento estético literário francês,
que significa algo como oficina de literatura potencial, seria uma tradução, que tinha por finalidade escrever textos literários a partir de uma restrição, a partir de uma regra matemática. E o Calvino escreve 3 livros, nos quais há por trás, na sua gênese, na sua concepção, regras muito bem delimitadas. As Cidades Invisíveis, de 72, que é um livro que tem um agrupamento da número de cidades, né? Tem toda uma logística pelo índice, inclusive, que faz lembrar tabuleiro de xadrez. Então, a combinatória que o Calvino cria para, inclusive, definir, né, quantas cidades teriam. O livro tem, se não me engano, 9 rubricas, né, que tem lá as cidades e os olhos, as cidades delgadas. Então, ele cria lá algumas rubricas. Dentro dessas rubricas tem sempre um número delimitado de descrições de cidades para cada uma dessas rubricas. Todas essas cidades têm nomes femininos, ou seja, tudo isso faz parte da regra do jogo que o Calvino se impôs para escrever essa obra. O Castelo dos Destinos Cruzados, que é um livro no qual o Calvino se baseia no baralho de tarô. Então, ele usa o baralho de tarô, dispõe as cartas de uma forma, e a partir, né, da disposição dessas cartas, ele cria ficção. E, por fim, o Se um Viajante numa Noite de Inverno, que é um romance que conta a história do leitor em busca do livro que ele começar a ler. E esse livro, Se um Viajante numa Noite de Inverno, apresenta 10 inícios de romances possíveis. Né? Ou seja, a cada vez que um leitor, protagonista, né, personagem do romance, começa a ler um livro, nós, leitores empíricos, começamos a ler esse mesmo livro com ele. E é uma grande homenagem à leitura e à literatura. Então, por isso, né, a gente vê como que o Calvino era um escritor imaginativo e que se inovava continuamente, né? Ele não... aquela instabilidade geográfica, né, marca também uma instabilidade no próprio projeto literário, de modo que o autor quisesse sempre se desafiar com novas perspectivas. E aí, antes de entrar, então, nos anos de Paris, passo novamente a palavra para vocês. Algum comentário, pergunta? Io vi saluto, devo interrompermi e devo fare delle altre cose che purtroppo dipendono da me e vi ringrazio per l'opportunità, tá bom? Grazie Ciao, a te, gente. Rosana, è stato un piacere. Ciao, Ciao, alla obrigada. prossima. Ciao, obrigada. Ciao, Ciao, alla prossima, è stato un piacere. grazie mille. Grazie a te. Bom, gente, eu sei que vamos caminhando para o fim, né? Eu acho que fica cansativo também muito tempo de ascolto, né? Eu estou aqui falando sozinha, enfim. Mas eu queria mostrar para vocês uma entrevista do Calvino. Eu separei 7 minutinhos de uma entrevista que o Calvino deu em 74, se não me engano, justamente quando ele estava residindo em Paris. E aí ele vai mostrar um pouquinho de como a vida dele era, né, um pouco essa Babel, assim, aquele ar cosmopolita que começou lá em Sanremo, talvez atinge, né, esse ápice justamente em Paris. Como que tá o italiano de vocês, assim? É uma experiência, depois eu vou pincelar alguns pontos dessa entrevista, mas a ideia era justamente que vocês ouvissem um pouquinho o Calvino, falando em italiano, e depois eu pincelo alguns pontos da entrevista, pode ser? Acho que vale a pena como uma experiência também, né? Ouvir o Calvino em italiano. Le strade, la gente, il tempo. Siamo venuti a scoprire Parigi con gli occhi di un grande scrittore italiano, che ci vive ma ne parla per la prima volta. Di solito gli scrittori italiani vivono a Roma, a Firenze o a Milano,
Questo invece da 7 anni ha messo stabilmente casa a Parigi, nella periferia sud della città. Qui Calvino ha scritto i suoi ultimi libri, Le Cosmicomiche, Le città invisibili, Il castello dei destini incrociati. Ma lo strano è che non ha mai scritto né una pagina né un racconto su Parigi, come se questo per lui fosse un argomento tabù. Come mai? Finora non ho scritto su Parigi, mi pare. Forse per scrivere su Parigi dovrei staccarmene, dovrei essere lontano, se è vero che si scrive partendo da un'assenza. Oppure dovrei esserci dentro fino in fondo, dovrei esserci stato fin dalla giovinezza, se è vero che sono gli scenari dei primi anni della nostra vita, quelli che danno forma al nostro mondo immaginario. Forse il punto è questo, bisogna che un luogo diventi un paesaggio interiore, in modo che l'immaginazione prenda ad abitare quel luogo, a farne il proprio teatro. Certo che Parigi è stato il paesaggio interiore di tanta parte della letteratura mondiale. Baudelaire. La città di Baudelaire, della grande poesia moderna, la città della narrativa, la città di Balzac. E quando uno viene a Parigi verifica queste immagini. Quando uno invece vive a Parigi, come me, che ho tutti i problemi quotidiani di una famiglia, è un'altra immagine di città, forse trasformandola appunto in una città, identificandola con la vita quotidiana, in una città anonima, può diventare interiorizzarsi, diventare uno scenario interiore. Ma tu che rapporti hai con una città così? Con i luoghi? Sì, forse mi è difficile stabilire un rapporto personale con i luoghi, come nel mio libro Le città invisibili, in cui c'è questo trasformarsi delle singole città in una città unica, in una città continua, è un po' la vita che facciamo noi oggi, di spostarci da una città all'altra e di continuare nella città in cui si arriva lo stesso tipo di vita della città da cui siamo partiti. Perché tu lavori a Torino e vivi a Parigi. Il mio lavoro, la mia vita, diciamo, di relazione, tutti i miei rapporti di lavoro sono in Italia e dico sempre che a Parigi ho un po' la casa di campagna. Naturalmente faccio lo scrittore, una parte del mio lavoro la faccio, o la posso fare, la potrei fare in un'isola, in una casa isolata in campagna, e io questa casa isolata ce l'ho nel cuore di Parigi, e quando sono qui in fondo sto molto isolato, sto molto in questo studio, tutte le mattine esco per andare a comprare i giornali italiani, vado fino a Saint-Germain-des-Prés e faccio questo percorso in metro andata e ritorno. Ecco, si può dire questo, che oggi tanto i viaggi internazionali quanto i percorsi all'interno della città sono delle specie di parentesi, di spazi vuoti. Non è più il viaggio attraverso una serie di luoghi diversi, è lo spostamento da un punto all'altro con un vuoto in mezzo, un vuoto sopra le nubi per i viaggi aerei internazionali e sottoterra all'interno della città. Col metro sono sempre stato in confidenza. Dalla prima volta che sono arrivato a Parigi in gioventù è che il metro mi ha dato la sensazione di possedere la città.
c'è anche l'attrazione per il mondo sotterraneo. In fondo i romanzi di Verne che mi hanno più affascinato sono Il viaggio al centro della Terra o Le Indie Nere. E poi c'è anche questo fatto dell'anonimato, del poter sentirsi in mezzo alla folla, osservare tutti senza scomparendo nella folla, quasi sentendosi invisibili. L'altra sera ero in metro e c'era un signore a piedi nudi, senza scarpe e senza calze, e non era un hippie o uno zingaro o un clochard, era un signore di mezza età, un tipo come me e te, con gli occhiali, un tipo di professore, il solito professore distratto che si è dimenticato di mettersi le calze e le scarpe. Era un giorno di pioggia e lui camminava con i suoi piedi nudi in mezzo alla folla e nessuno ci faceva caso, nessuno aveva l'aria incuriosita. Ecco, il sogno di essere invisibile. Bom, gente, que vocês acham? Deu para entender um pouquinho do vídeo? Querem comentar alguma coisa dessa entrevista, do que Calvino fala? Bom, dessa entrevista, o que eu queria dar destaque aqui, sobretudo, é, primeiro, né, esse sonho de ser invisível. E que talvez Calvino alcança justamente em Paris, que representaria, né, o ápice desse anonimato desejado, que foi mencionado lá no conto Caminho de San Giovanni, quando ele falava que se sentia, né, a disagio, ou que se sentia um certo mal-estar, justamente quando ele ia comprar e para San Giovanni, porque ele perdia justamente o anonimato, né? Nessa entrevista, então, o Calvino começa falando de quando um lugar se torna uma paisagem interior. É uma entrevista da década de 70, de 74, e o entrevistador observa que Calvino ainda não tinha escrito nenhum texto sobre Paris. Depois Calvino faz, né? Calvino tem textos sobre Paris, mas naquele momento da entrevista, que é de 74, ele ainda não tinha escrito nada sobre Paris. E o Calvino fala que talvez talvez para escrever sobre Paris, ele tivesse que ter vivido lá a vida inteira, né? Então, ele vai falar um pouco de quando um lugar se torna uma paisagem interior e como que isso é necessário e importante para que ele conseguisse escrever sobre esse local, né? E por isso ele traz essa hipótese. Talvez ele tivesse que ter morado a vida inteira em Paris para que conseguisse, né, fazer isso. Em realidade, né, na verdade, ele faz. Depois Calvino vai escrever, em Palomar tem alguns contos que são escritos justamente nesse período de quando o Calvino mora em Paris. E aí ele brinca que Paris se tornou a sua espécie de casa de campo, né? Porque como ele é um escritor teoricamente pode escrever em qualquer lugar. E alguns escritores têm uma casa de campo, né, que é um lugar no qual eles encontram refúgio para escrever. E esse refúgio Calvino encontra onde? Justamente em Paris, no meio da multidão. E aí ele evidencia essa atração que ele sempre sentiu pelo subterrâneo, pelo anonimato, como se ele pudesse desaparecer no meio da multidão. E aí ele conta um caso muito curioso, isso já no finalzinho, né, da entrevista, quando ele está lá no metrô, ele conta um caso muito curioso de que um dia, na estação de metrô, ele viu um senhor de meia-idade, parecido com ele, que usava óculos e tudo, e que esse homem estava descalço. E aí ele fala, olha, mas não era um mendigo, não era um cigano, era um homem que parecia um professor, né? Um professor tão distraído que simplesmente um dia acordou e esqueceu de colocar as meias e os sapatos.
E ele fala que o que chama mais atenção ao Calvino naquele momento é que ninguém se deu conta. Ou seja, né, numa metrópole, né, todo mundo extremamente apressado, isso tem a ver um pouco com a ideia da vivência, né, com a experiência do choque, todo mundo tão apressado no dia a dia e não se dá conta do que acontece no seu arredor. E que por isso, né, o Calvino, em sua contemplação, foi capaz de perceber aquele homem que parecia um professor, distraído a ponto de esquecer de colocar os sapatos, né? Enquanto o resto das pessoas que circulavam ali na estação de metrô não fizeram caso, não prestaram atenção. Então, esse era o sonho do Calvino de ser invisível, esse anonimato, que em alguma medida ele o alcança em Paris, embora, obviamente, isso possa ser problematizado, porque o Calvino foi um escritor que alcançou reconhecimento, êxito e fama em vida, né? Calvino em vida foi traduzido para várias línguas, em vários países, então ele teve a sua projeção em vida. Então não deixa, né, a gente poderia problematizar que esse sonho de ser invisível ou o sonho pelo anonimato tivesse muito mais a ver com uma certa personalidade do Calvino, que era mais introspectivo, mais tímido, mais retraído. Enfim, era isso que eu tinha preparado, assim, eu queria apresentar Calvino para vocês, percorrendo um pouco essas cidades que, em alguma medida, o moldaram, né? Eu tinha separado um conto de Palomar. Palomar foi um dos últimos livros que Calvino escreveu em vida, ele publicou em 83, Calvino morreu em 85. E eu tinha selecionado um conto de Palomar, que é justamente o Museu dos Queijos, porque ele é ambientado em Paris. Calvino vai destacar uma característica de Paris, que é como se fosse uma cidade a qual se pudesse consultar, né? Uma cidade para se ler. E aí ele observa que Paris é uma continuidade, né? Dos museus às lojinhas. Tudo é como se fosse uma grande enciclopédia que convidasse à consulta. Esse é o comportamento ou a relação que Calvino passa a estabelecer na maturidade, né, com Paris. E acaba escrevendo, não de uma maneira mítica sobre Paris, como fizeram outros grandes, como Baudelaire, né, e outros da literatura francesa que tiveram Paris como mito literário, mas Paris como uma das cidades que fazem parte dessa instabilidade geográfica do Calvino, que estava continuamente em busca desse alhures, né, desse outro lugar que ele encontra na literatura. E aí era isso que eu tinha pensado, percorrendo um pouquinho, né? Claro que isso é uma apresentação, tem muito mais para se falar sobre Calvino, muitas outras obras, mas foi esse o recorte que eu fiz para vocês. E aí, se possível, se quiserem compartilhar, espero que a instabilidade de conexão não tenha atrapalhado muito, né, o desenvolvimento da minha fala, a progressão da minha fala. E aí, abro a palavra para vocês, para a gente, enfim, para ouvi-las, saber como que foi. Consegue me ouvir, Bruna? Consigo, Sandra. Estou te A ouvindo. sua conexão também está oscilando? A minha conexão também está oscilando. Sim, mas a apresentação, para mim, mesmo com a questão da conexão, ficou muito bem apresentável, muito bem apresentável. Eu quero participar de outras vezes que você estiver apresentando, porque era um autor que eu não conhecia, eu passei a o conhecer em março, quando nós conversamos. Aham. Ah, que coisa boa. Nos conhecemos por causa do Calvino, né? E fica aí o convite para ler mais do Calvino. Exatamente, eu tenho um livro de presente. Isso mesmo. Tá aqui em BH ainda, né? Você já conseguiu Eu pegar? encontrei, eu encontrei com a Júlia, mas como a gente se encontrou de forma. Porque, por exemplo, eu estava na Praça da Liberdade, liguei para ela, falando que eu estava numa Entendi. reunião e ela na PUC, estudando. Então, eu encontrei, ela falou: não, o seu livro está lá em casa.
Porque no primeiro momento a gente ia se encontrar, depois a gente não iria se encontrar. Aí depois acabou que a gente se encontrou, só almoçou também e pronto. Mas ela falou que tá guardadinho. Entendi. Mas foi muito Mas bom. fica A sala ficou muito bom. boa. É a primeira vez que eu participo também. Uhum. Obrigada. E fica o convite para ler mais Calvino. Mariane, não sei se a Duda voltou. Você quer falar alguma coisa, Mariane? Gostaria de dizer só que gostei muito, né? Muito legal, assim. Eu leio muita coisa sobre o Calvino, mas é muito legal olhar a linha temporal, assim, que a gente acaba percebendo muitas coisas, muitas curiosidades, né? Que às vezes a gente não lê, assim, na crítica dele, ou algumas coisas que eu leio, e achei muito instrutivo, né, para se aprofundar mais na história dele. E eu adoro descobrir curiosidades sobre o Calvino. Muito bom. Que bom, Mariane. Fico feliz que você tenha conseguido pegar informações novas, porque a Mariane também está estudando Calvino, Sandra. Ela está estudando Calvino, fazendo mestrado sobre Calvino. Então, ela já está bastante familiarizada, né, com a obra, com a fortuna crítica, enfim. Não sei se a Duda está aí. Inclusive, só comentar rapidinho, eu acabei de ler Ah, o Castelo dos Destinos Cruzados e eu achei um livro muito legal. Eu nunca tinha lido ele, né? E eu fiquei encantada, assim, achei muito divertido. Estou lendo as formas cômicas também, né? uhum. O Calvino tinha isso de inovar continuamente, né? Então, o Castelo dos Destinos Cruzados que você menciona, ele tem essa relação, esse jogo entre literatura e imagem, ao mesmo tempo que a própria ideia da combinação, né? E não é a leitura de cartas, é sobretudo a leitura da imagem, né? Porque o Calvino, ele estuda um pouco de tarô, claro, para esse projeto, mas ele não era um tarólogo. Então, ele vai criar narrativas a partir do modo como ele interpreta essas imagens. É, é, é um livro muito Muito interessante legal. mesmo. Oi, gente, então é isso, assim, eu agradeço muito a vocês pela presença, pela paciência até o final, né? Agradeço ao Comites, em especial ao Fabrício, que me fez o convite de estar aqui hoje, conduzindo essa sala, falando sobre Calvino, a presença da Sandra, né, que também é do Comites, da Comissão de Cultura, que, enfim, é uma parceira. Calvino nos aproximou, né, aproximou nossas trilhas e que tenhamos mais oportunidades, né, Sandra, de outros contatos, outras reuniões, outros Exatamente. encontros, né? Com E certeza. Ano que vem nós estamos comemorando aí os 150 anos da imigração italiana, né? Então a gente pode fazer uhum, outros eventos trazendo o Calvino também, com certeza. pois é, vai ser ótimo. Que venham, então, outros projetos, né? Então, obrigada a Amém. vocês aí por compartilharem a noite comigo. Não sei se a Duda está aí, mas queria agradecer, né, cada uma de vocês pela presença, desejar boa noite, bom descanso, né? Buonasera a tutti, a tutte. Buonasera. Buonasera. E ci vediamo. Ci vediamo. Tchau. Tchau. Um prazer, Bruna. Muito obrigada. Prazer foi meu, Sandra. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter estado presente. Amém. Tchau, Obrigada, tchau, gente. Eduardo. Obrigada, Mariana. Mariane. Tchauzinho, eu que agradeço. Tchau, Tchau, buonasera. Tchau, gente. Duda.